Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Você está no Leiturinha do Bom Dia. E hoje nós vamos falar sobre fenômenos obsessivos. A leitura ela é um pouquinho grande, mas eu vou pedir um pouquinho de paciência para você, já que o assunto é muito relevante. Vamos lá? As obsessões de ordem espiritual, na qual se expressam impugna, lamentável, homens e espíritos têm curso normalmente demorado, obedecendo a gêneses que procedem de reencarnações anteriores. Traduzem-se por ódios furibundos, amores apaixonados, em situações frustrantes, cobiças exacerbadas, desforços bem programados, numa esteira de incidentes que se sucumbem sobre chuvas de fé e azorragues de loucura. Em todos os casos, o encarnado possui os condicionamentos que propiciam o nefando intercâmbio que muitas vezes não se interrompe com a morte física, porque a divina justiça se encontra esculpida na consciência da criatura. O delinquente ou réprobo proporciona os recursos predisponentes ou preponderantes para o conúbio devastador. Preferências iguais assinalam o perseguidor e o perseguido, porque do mesmo nível de evolução moral. Temperamentos fortes em face das aquisições negativas a que se dedicaram. Identidade de interesses mesquinhos, decorrentes da viciação a que se entregaram, facultam ligações de igualdade fluídica, entrelaçando os litigantes no mesmo halo de comunicação, ampliando-se a interdependência na razão direta em que o hospedeiro se entrega ao albergado psíquico, interdependência que sempre, quando não cuidada, termina na osmose parasitária aniquiladora. Desde que conhecidos e afins psiquicamente, o enfermo encarnado recusa a ajuda que lhe é oferecida, assimilando prazerosamente as induções que lhe chegam por via telepática e que incorpora aos hábitos aos quais se submete. Quando a perturbação é causada por antagonista que ignora as técnicas de vampirismo, no caso das obsessões simples, fazem-se mais fáceis as psicoterapias libertadoras. Todavia, à medida que evolui o processo desagregador da personalidade, o algoz se adestra em mecanismos de controle da vontade da sua vítima, muitas vezes sobre a orientação de impenitentes perseguidores outros, que se comprazem em produzir aflições aos homens. São, então, armadas ciladas contínuas e inumeráveis tentações se apresentam disfarçadas, arrojando os incautos em compromissos mais graves, de lesa consciência, graças aos quais perde os contatos com os possíveis recursos de auxílio que são propiciados pela providência. Obnubila-se a razão, que se turba, fixando-se nas faixas da viciação nefasta, não deixando claros mentais para as intuições lenificadoras, nem campo para as recapitulações positivas que dulcificam o sentimento, favorecendo a captação das ideias benéficas. As obsessões enxameiam por toda parte e os homens terminam por conviver, infelizes com essas psicopatologias, para as quais, fugindo à sua realidade, procuram as causas nos traumas, nos complexos, nos conflitos, nas pressões sociais, familiares e econômicas, como mecanismo de fuga aos exames de profundidade da gênese real de tão devastadora enfermidade. Não negando a preponderância de todos esses fatores que desencadeiam problemas de comportamento psicológico, afirmamos que eles, antes de constituírem causa dos distúrbios, são, em si mesmo, efeito de atitudes transatas,
que o espírito imprime na organização fisiopsíquica ao reencarnar-se, porquanto é sempre colocado no grupo familiar com o qual se encontra enredado por impositivo de ressarcimento de dívidas para o equilíbrio evolutivo. Enquanto o homem não for estudado na sua realidade profunda, ser espiritual que é preexistente ao corpo e a ele sobrevivente, muito difíceis serão os êxitos da ciência médica na área da saúde mental. As doenças psíquicas, entre as quais se destacam, pela alta incidência, as obsessões continuarão ainda a perseguir o homem. Todo comportamento que se exacerba ou se deprime, exaltando paixões e comandando desregramentos, fomentando ódios e distonias, guardam, na sua raiz, graves incidências obsessivas que merecem cuidados especiais. É indispensável que a compreensão das finalidades da vida comande o pensamento do homem, oferecendo-lhe as seguras diretrizes para precatar-se contra essa epidemia voluptuosa, ao mesmo tempo armando os cultores das ciências da alma com os valiosos instrumentos da terapia de profundidade, na qual ambos os enfermos, obsessor e obsediado, sejam amparados, apaziguando-se e produzindo no bem em favor de si mesmos e na comunidade em geral. Não desejamos transferir para os espíritos turbados ou maus as ocorrências desditosas na terra, isentando os homens da responsabilidade que lhes cabe. Afirmamos que partilham os desencarnados mais do que se pensa dos sucessos e acontecimentos humanos negativos, por assimilação e vinculação, nos quais se comprazem os encarnados, que lhe oferecem os meios e a sintonia para que tenham lugar esses fatos reprováveis. É certo que, no sentido inverso, o intercâmbio com as entidades evoluídas também se faz a miúde, num programa de amor e socorro ao ser humano, como expressão do divino auxílio. Como, todavia, as manifestações mais primárias predominam nas atividades terrestres, a incidência obsessiva torna-se mais volumosa, até que a criatura se descubra como é, filha de Deus, e resolva-se a atender ao chamado paterno, avançando na sua direção pelas vias do amor. O texto foi bem grande, não é, gente? Mas a gente vê que a culpa não é do obsediado. Nem falaremos aqui de culpa, falaremos de responsabilidades e escolhas. Cada um de nós tem o nosso livre-arbítrio para escolher esse pensamento ou aquele pensamento, se ele nos regozija, se ele nos traz satisfação e a permanência e a continuidade naquele pensamento. A obsessão só ocorre quando aquele pensamento permanente nos prejudica no sentido evolutivo, nos prejudica os afazeres normais, prejudica a nossa alimentação, prejudica o nosso sono, prejudica a nossa capacidade de conquistar amizades, de praticar a caridade, de fazer o bem. A obsessão é todo aquele conjunto de pensamentos que nos tornam mais egoístas, mais negativos, mais vaidosos, mais orgulhosos. E a obsessão, ela atrai pessoas. Esse pensamento fixo atrai tanto encarnados quanto desencarnados. Não apenas os desencarnados podemos obsediar ou sermos obsediados por eles, mas sim podemos, numa ampla família que nos segue ao redor, obsediar e ser obsediado. Essa doença, essa patologia chamada obsessão, só vai terminar quando decididamente tivermos a consciência da necessidade permanente da autoeducação, da caridade como dever, da dedicação a pensamentos elevados, aonde em si, pela nossa própria natureza, por algo como uma consequência natural, vamos atrair boas companhias. Pensamento atrai pensamento. Pensamentos diferentes se repelem um do outro. Então,
cultivemos o bem. A culpa não são dos espíritos da nossa obsessão. Se eu estou obsediado e alguém está me perturbando espiritualmente, ou eu mesmo a essa pessoa desencarnada no mundo espiritual, há de que lembrarmos que há uma sintonia de pensamentos. Há uma sintonia na nossa rádio com a qual escolhemos o canal e conectamos, porque concordamos com aquele pensamento, concordamos com aquela ideia e nessa sintonia coadunamos os pensamentos numa troca prazerosa de favores, tanto deles para conosco, de nosco para com eles. É uma troca de realização de objetivos. Eu me satisfaço com os meus prazeres, com os meus vícios, e esse indivíduo espiritual alcança seu objetivo se regozijando, se fazendo feliz, mesmo que pelas paixões, pela forma doentia. Isso é ruim. O destino de todos nós é sermos felizes, e quanto antes procurarmos a caridade, o amor ao próximo, a prática dos ensinamentos de Jesus, faremos então, a partir disso, a escolha certa para a felicidade duradoura, a qual todos nós estamos destinados a alcançar. Que façamos a escolha. Procuremos um centro espírita para receber um passe. Nos entreguemos à oração, à reforma íntima, à escolha dos nossos pensamentos, à nossa reforma íntima, em olhar para nós, nos conhecermos e admitir as nossas próprias imperfeições, encontrarmos em nós mesmos a causa do nosso sofrimento. Não é culpar espírito, eu estou obsediado, a culpa é do espírito do meu sofrimento, a culpa é da vida, a culpa é da minha mãe, a culpa é do meu filho, a culpa é do meu vizinho. Não. Nem estamos aqui falando de culpados, estamos falando de responsáveis. Se você está obsediado, você tem parte no cartório, porque você deixou que seu pensamento entrasse em sintonia com o desejo do desencarnado ou do encarnado que lhe obsedia. Façamos o pensamento e alinhemos as nossas ideias com a ideia de responsabilidade. Tomemos a nossa responsabilidade agora, façamos da nossa parte, para que o dia não passe sem que possamos ter ganhado um ponto positivo do afastamento dessas ideias doentias. Todos nós passamos por obsessão, uma vez ou outra, mas que possamos ter a responsabilidade de nos conhecermos e, no momento certo, tomarmos atitude para começarmos o processo de desvinculação dessa patologia espiritual chamada obsessão. Procuremos os ensinamentos de nosso Mestre amado Jesus. Tenhamos todos um bom dia. Muito obrigado.